Marino e Inestrosa muito cobrado no Vasco. E essa cobrança tem a ver também com o São Paulo. Para completar, Renato Gaúcho e a especulação de que ele pediu demissão no Vasco, falou sobre as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Marino Inestrosa foi de longe o jogador mais atacado por torcidas organizadas do Vasco, que protestaram na porta do CT nessa segunda-feira, dia seguinte, a derrota por 3-0 do Cruz Maltino para o Red Bull Bragantino em casa. São 3 derrotas seguidas, 4 jogos sem vencer e o Vasco cada vez mais perto da zona do rebaixamento. O Inestrosa foi muito cobrado pelo que não vem jogando e também por conta de uma curtida que ele deu a uma postagem que dizia que ele poderia ser reforço do São Paulo. Foi gravado um vídeo dessa cobrança, o Inestrosa chegando de carro, torcedores mandando ele para tudo quanto é lugar, vários palavrões e exigindo que ele pedisse para sair. Vale a lembrança de que o atacante colombiano, contratado por cerca de 30 milhões de reais, tem 18 partidas na atual temporada, nenhum gol e nenhuma assistência. Muito mais reserva do que titular. Contra o Red Bull Bragantino, o Inestrosa nem sequer foi relacionado. O Cauã Barros, volante do Vasco, foi um dos poucos poupados nesse protesto, mas o próprio Cauã fez um meia-culpa e em conversa com os torcedores admitiu que também precisa ser cobrado. Afinal de contas, o Vasco vai mal por um todo ou de forma completa. E Renato Gaúcho pediu mesmo demissão no Vasco, especulação que surgiu depois da derrota do Cruz Maltino por 3-0 para o Bragantino em pleno São Januário. O jogo nem tinha acabado e um monte de gente já havia ido embora. Terceira derrota seguida, são 4 jogos sem vencer. Vasco que sofreu 12 gols nas últimas 4 partidas, 33% de aproveitamento dos pontos no Campeonato Brasileiro nos últimos 9 jogos. E com a zona de rebaixamento batendo a porta do Vasco, a especulação é de que o Renato pediu demissão, especialmente porque depois da partida ele se recusou a dar entrevista coletiva. Quem foi falar foi o Thiago Mendes e o Admar Lopes. O Admar, o executivo de futebol do Vasco, assegura que o Renato Gaúcho não pediu demissão, mas vale a lembrança de que ele foi muito xingado e hostilizado por torcedores do Vasco assim que o apito final foi trilado lá em São Januário. Renato Gaúcho, que pediu demissão do Fluminense no ano passado, mesmo tendo feito excelente campanha com o Fluminense no Mundial de Clubes, ele ficou muito incomodado com as redes sociais e a pressão que existia sobre ele. Informação que eu tenho é de que o Renato não pediu demissão, mas se a coisa continuar dessa maneira, é bem capaz dele pegar o boné dele e voltar a curtir as férias forçadas por opção dele nas praias do Rio de Janeiro. Alguma evolução em relação à venda da SAF do Vasco? A principal notícia sobre o assunto, Felipe, é judicial. O Bradesco havia entrado com uma ação na justiça para pedir que a recuperação judicial do Vasco se tornasse inválida, o que seria uma péssima notícia para o Vasco. O conforto e a segurança de um investidor como o Marcos Lamacchia passa muito por essa recuperação judicial. Você sabe exatamente quais são as dívidas do Vasco, como pagar, para quem pagar. Se a recuperação judicial é anulada, é possível até que o Marcos Lamacchia desistisse da compra do Vasco. Com a recuperação judicial mantida pela Justiça, foi uma decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tudo segue evoluindo para que o Marcos Lamacchia assine o memorando de entendimento e passe a ser o dono da SAF do Vasco em pouco tempo, assim que as questões burocráticas forem resolvidas, né? E o Botafogo não é o único clube à beira da falência depois da passagem de John Textor. No Molenbeek da Bélgica, a situação é ainda pior. O time vai ter de disputar campeonatos amadores, depois de um rebaixamento no tapetão. Bora te explicar o contexto dessa história. O Molenbeek, que com o John Textor era da primeira divisão, acabou caindo para a segunda. Nessa temporada terminou em 13º na segunda divisão. Mas, por causa do rombo financeiro, foi desautorizado pela Federação Belga a seguir no torneio. Ou seja, acabou rebaixado para a última divisão, que não permite atletas profissionais. Ou seja, o Molenbeek, que mudou de nome e passou a se chamar RWDM, terá de disputar uma competição amadora. Através das suas redes sociais, o Molenbeek informou que chegou à beira da falência, tentou reunir torcedores e investidores para pagar as dívidas, não conseguiu e não resta outra alternativa a não ser jogar a última divisão para atletas amadores.
E Montoro, jogador do Botafogo, tem sido oferecido para times do Brasil e do exterior. O meio atacante argentino, de 19 anos de idade, que havia sido comprado no ano passado, segue com uma série de pendências. O Botafogo não pagou, por exemplo, aos seus empresários a comissão. O jogador também tem outras questões relacionadas a luvas pendentes. E diante desse cenário, os representantes do Montoro têm oferecido o atleta para times do Brasil, na Argentina e na Europa. A expectativa do Botafogo é de que pinte alguma proposta superior aos 7 milhões e 900 mil euros investidos na temporada passada, quando da sua compra junto ao Vélez. Importante registrar que o Vélez também tem muito dinheiro atrasado a receber do Botafogo por conta dessa transferência. Só para completar, lembrar que o Montoro nessa temporada soma 28 jogos, 2 gols e 3 assistências. Boa noite, Nicola. Acabei de entrar na live. Sou vascaíno e morador aqui de Austin. Austin, Nova Iguaçu? Austin, em geral, é no Texas, né? Agora, Austin, Nova Iguaçu. Tem alguma informação do Gigante da Colina em relação a contratações? Thiago Silva foi especulado no Vasco, nenhuma chance. Thiago Silva quer continuar no futebol europeu. Otamendi, esse não é simples, mas há uma possibilidade. O Otamendi não vai ficar no Benfica, tá? O Benfica já está buscando um zagueiro para substituí-lo. O Otamendi é zagueiro da seleção argentina, uma baita história lá no Benfica. E o ponto é, hoje o Otamendi está mais propenso a jogar no futebol argentino, mas os clubes argentinos têm muito menos capacidade financeira do que o Vasco e do que os clubes brasileiros. Então, a partir daí, pode estar pintando alguma oportunidade de negócio. Eu gostaria de ver o Otamendi no Brasil. Excelente notícia para o torcedor do Vasco. Nos últimos dias pintou uma preocupação em relação ao acordo para a venda da SAF para o Marcos Lamáquia, graças a uma ação do Banco Bradesco. Mas a excelente novidade veio do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. É que a 20ª Câmara de Direito Privado do TJRJ negou o recurso do Banco Bradesco que tentava anular a homologação da recuperação judicial Cruz Maltina. Esse parecer, em segunda instância, confirmou a legalidade dos descontos. Trazendo para um português mais claro, o Banco Bradesco tentava mostrar na justiça que a recuperação judicial do Vasco foi ilegal, mas o entendimento do Tribunal de Justiça foi favorável ao Cruz Maltino. Para o Marcos Lamáquia, filho do dono da Crefisa, seria muito mais arriscado pensar em comprar a SAF do Vasco se o acordo da recuperação judicial, que provou ou colocou todas as dívidas do Vasco dentro de certos espaços, muito mais quantificada, qualificada e muito mais organizada, para o Marcos Lamáquia seria muito mais complicado levar essa história de compra da SAF vascaína adiante sem a recuperação judicial. Com o parecer da Justiça a favor do Vasco, a tendência é que esse memorando de entendimento seja assinado muito em breve e que o Vasco possa avançar na venda da SAF ainda no primeiro semestre. Fala, rapaziada boa, beleza? Chegando aqui com mais um giro de notícias exclusivas e atualizados do Vasco da Gama. Para você que gosta do nosso conteúdo, já peço para você sentar o dedo no like, se inscreva no nosso canal, ativa também o sino das notificações para ficar sempre atualizado sobre tudo que está sendo falado, especulado, noticiado nos bastidores do maior clube do Brasil. Um grande abraço, até a próxima.